Arame farpado! Olá, meus amigos, seguidores do canal Arame Farpado. Bom, algumas pessoas têm me procurado e me cobrado uma posição ou pelo menos uma explanação sobre a política de Taiobeiras. Bom, eu aproveitei, portanto, o debate ocorrido ontem na TV Norte Mais, onde eu tive a honra e o prazer de poder fazer a mediação, né, que seria, em princípio, de 4 candidatos, o Deneval, o Levon, o Zevani e o Carlito Arruda. Bom, então vou fazer uma análise da minha sensação da política de Taiobeiras e, claro, com base em tudo que eu acompanhei dos 2 debates que nós tivemos até aqui. Antes, eu queria enfatizar antes e colocar, explanar, dizendo o seguinte: o programa, o canal Arame Farpado, ele vem já quase pouco mais de 2 anos e a nossa luta é pela decência e pela moralização do uso dos recursos públicos. Não basta-se hoje falar em legalidade no uso do recurso público. Essa palavra legalidade já ficou obsoleta. Hoje, as administrações públicas modernas, a palavra é integridade. Tanto é que comitês de integridade tiveram que ser criados por obrigação, por força de lei. Portanto, hoje, integridade é uma palavra muito mais abrangente, onde a legalidade faz parte da integridade, mas também temos que pautar pelos princípios éticos e morais, pela decência no uso do recurso público, e só assim almejaremos uma democracia de fato, mais moderna e com justiça social, né? Com justiça do recurso público. Então, isso é o que eu acredito que poderemos avançar na democracia e avançar na justiça social. Portanto, as bandeiras do Arame Farpado são justiça, liberdade e desenvolvimento social. Justiça social para o bem-estar comum, para o bem-estar social de todos. Dentro disso, dentro das minhas propostas, vamos agora o que eu observei, venho observando, e principalmente com base no debate. Bom, eu queria começar falando da ausência do candidato Deneval Germano, que já foi prefeito por 2 mandatos em Taiobeiras, que conseguiu, dentro desses 8 anos, elevar Taiobeiras de um patamar de gestão pública, diria eu aqui, que inimaginável para a época, sair de um nível de governança de relação da sociedade com os políticos, né? Eu acho que o prefeito conseguiu fazer isso muito bem em elevar para um outro patamar. Ele conseguiu sair do modelo de governança burocrático patriarcal, onde era muito centralizado na mão do prefeito o poder, e conseguiu, através da descentralização de poder, implantar um modelo de governança gerencial, como nós chamamos na administração pública, né? Isso é um avanço, é uma evolução, e para mim, um dos grandes motivos para a conquista de Taiobeiras ter conseguido avançar tanto num espaço tão curto de tempo, foi justamente a centralização de poder, e Taiobeiras deve muito à gestão de Deneval por conta desse novo modelo de gestão pública que ele implementou na cidade. Se não fosse isso, provavelmente Taiobeiras estaria ainda estacionado aí, 16 anos atrás. Tá? Agora, me impressiona assim, um senhor tão preparado, né, já foi prefeito, tem um ótimo discurso, tem uma eloquência no discurso como ninguém, e ainda assim faltou ao debate alegando compromissos de agenda. Bom, não sabemos a agenda de cada um, o fato é que o convite foi feito de maneira muito antecipada, mas, na minha opinião, o candidato não teve mesmo coragem de enfrentar as perguntas que seriam feitas a ele pelos próprios debatentes, não por mim, porque meu papel é só mediação, mas por conta das perguntas, e que ele poderia ter tido a oportunidade de explicar para a sociedade com base num confronto entre os debatentes. Porque não dá para a gente ficar só ouvindo o que os candidatos têm a falar com entrevistas ensaiadas, como nós temos visto aí. Isso em todos os lados. Então, porque ali só se fala o que quer e o entrevistador só pergunta o que quer.
Então, era uma ótima oportunidade para convencer o cidadão, o taioberense, das polêmicas, né, que nortearam aí, que vem norteando a política em Taiobeiras. Então, eu lamentei, sim, poderia ter abrilhantado ainda mais o debate, a presença do candidato. Ele é super preparado para as perguntas, e o fato de não ir para o debate, para mim, demonstra uma insegurança nas respostas, ou pelo menos o que a população poderia acreditar, né, achar das respostas do candidato. Bom, quanto aos candidatos que estiveram presentes, eu vou começar falando do candidato Zé Vânio. O candidato Zé Vânio ele demonstrou uma, digamos, uma ternura, uma serenidade, até uma segurança durante muito tempo. Achei que isso muito positivo do candidato Zé Vânio. Demonstra um vocabulário público impecável, né, conhecedor, até como auditor que já foi, né, auditor fiscal, contador, advogado. Esse é um lado positivo. Tentou passar uma imagem de alguém simples, humilde, que quer combater a corrupção, que não aceita, que não tolera a corrupção, e fazendo um mandato para ser um servidor do povo. Foi essa imagem que ele tentou transmitir para as pessoas. Um lado que eu diria não tão positivo, um lado até negativo, na minha opinião, as propostas do candidato Zé Vânio, apesar de serem excelentes propostas, são ótimas ideias. Ele bateu muito na questão da infraestrutura, que eu acho que realmente é uma carência, não de Taiobeiras, também, mas na região inteira. Mas eu acho que as propostas do Zé Vânio são muito regionalizadas. Não são questões, ah, a maioria delas, ou boa parte delas, voltadas para Taiobeiras. Ele fala de aeroporto regional, de barragens Serra Nova, né? Que são projetos muito macro, projetos regionais, que eu acho que de instância estadual, né? Talvez dependendo de emendas parlamentares, né, de deputados, mas são projetos, na minha opinião, projetos ou de outros municípios ou projetos de instância estadual, que eu acho difícil de serem de um prefeito, de um candidato a prefeito assumir um compromisso de fazer projetos como ele tem proposto, porque são projetos difíceis de serem cumpridos por um prefeito que não cabe no recurso próprio municipal, né? Então, eu vejo as propostas muito sonhadoras para o candidato, apesar de pertinentes, que de fato, esse asfalto de frutos de leite, um momento citou asfalto de fruto de leite, repare que são coisas que fogem da alçada do prefeito municipal, né? Então, eu vejo as propostas um pouco difíceis, não muito factíveis em nível municipal. Factíveis sim em nível estadual, mas acho que fica a dica aí, talvez, para o taioberense, daqui 2 anos, votar em candidatos regionais, em candidatos que não vão ficar ali, como diz o Zé Vó, né, ficando apenas o kit miséria, que é importante, porque afinal se envia kit miséria, porque a miséria existe. Então não vou desfazer do kit miséria, mas não podemos ficar só nisso e enviar, lutar por projetos maiores, né, sonhar mais alto e conseguir o que de fato o Zé Vani coloca, que são projetos que necessitam mesmo, a região precisa disso para estruturar, para depois atrair investimentos, que dificilmente ocorreria ao contrário, atrair investimentos em estrutura para receber esses investimentos. Bom, quanto ao candidato Carlito Arruda, esse já demonstrou propostas mais pontuais, por exemplo, em vários momentos ele citou a questão do descaso que houve nos bairros, um privilégio para a região de Itacontorno, para a região central, a questão das lagoas, de Mirandópolis. Ele citou, por exemplo, no tema de infraestrutura, a questão do ligamento asfáltico da Lagoa Grande até o asfalto, Mirandópolis, calçamento de ruas, dos bairros. Ele sempre enfatizou mais essa parte. Questões pontuais. Na parte da saúde, o candidato Carlito falou da questão de diminuir as filas de exames de espera, apesar de não ter citado como que ele conseguiria fazer essa diminuição. Até porque eu não acho que prefeito nenhum deseja manter uma fila de exames, manter uma fila de consultas. Então essa fila existe e como diminuir essa fila foi algo que o candidato não disse. E faltou, na minha opinião, já um ponto. Aí também, em alguns momentos, ele, né, a questão bateu na questão da corrupção, que também não tolera a corrupção, de alguns possíveis
atos, desvios de conduta do candidato Denerval, mas eu achei que faltou ao candidato Carlito já o que tinha de excesso de coisas macro em Zé Vânio, faltou no candidato Carlito, de resolver coisas macro, como a geração de emprego e renda, como de fato melhorar a saúde, como de fato promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento rural. Claro que nem o debate é muito engessado, às vezes não dá tempo do candidato se expressar, né, dentro do tempo que tem, às vezes os temas não são abordados, mas eu acho que faltou em Carlito Arruda algumas propostas para lidar com problemas macro, né, a melhoria de fato da saúde, quais as propostas para conseguir diminuir essa fila, né? Acho que faltou isso que ele colocou, que ele explanou o problema, mas eu disse como resolver o problema. E questões macro, né, como geração de emprego e renda, o desenvolvimento rural, eu acho que faltou isso. Então, o que tinha de excesso sonhador em Zé Vânio, faltou aí no candidato Carlito Arruda. Bom, e quanto ao candidato, o professor Levon, na minha opinião, o professor Levon é, de fato, muito preparado para assumir a Prefeitura Municipal de Itaiobeiras. É, para mim, o candidato mais preparado entre todos os quatro. Não ouvi o candidato Daniel Germano falar, mas dentro do que eu disse no início, de combater os vícios da administração pública, as más práticas da administração pública, o professor Levon é que dentro da minha concepção de gestão pública é o candidato com a maior possibilidade de sanar os vícios que existem em Itaiobeiras e provocar um verdadeiro desenvolvimento social em Itaiobeiras, que é a maior queixa, talvez, aí das pessoas, né? Fala-se muito de grupo, de privilégios, quando se fala em combater o apadrinhamento, o clientelismo, né? O trato da máquina pública como se privada ela fosse. Então, dentro do que o Arame Farpado prega, dentro do modelo que nós esperamos de uma administração pública bem-sucedida, que segue os princípios da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, na eficiência do gasto público, para poder investir de fato o recurso público nas demandas da sociedade e não nas demandas de grupos políticos. Então, o candidato, o professor Levon, na minha opinião, que mais demonstra ter a capacidade de combater esses vícios e promover o desenvolvimento social da cidade. E no debate ficou muito claro com suas propostas, ele conseguiu abordar muito bem vários temas, por exemplo, ele conseguiu incluir segurança pública, quando se falava da sociologia, dos problemas sociológicos da sociedade. Então, ele demonstrou ser muito conhecedor da realidade do município de Itaiobeiras. Pontualmente, problemas macro, problemas micro. Então, na minha opinião, o grande vencedor do debate e aquele que, se eu votasse em Itaiobeiras, teria o meu voto, seria o professor Levon, por conta do seu conhecimento, da sua inteligência, e não só por isso, mas por conta da demonstração de capacidade de solucionar os problemas que Itaiobeiras hoje tem e que poderão ser resolvidos seguindo, tendo como base o alicerce dos princípios da administração pública. Então, por esse vídeo é só. Meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus e até as eleições do dia 15 de dezembro. Vote certo, vote consciente para você e para todas as suas cidades, para que tenhamos uma região muito mais desenvolvida, com justiça, liberdade e bem-estar social para todos. Arame Farpado, fiquem com Deus.